meus queridos, Paz seja com todos, amém? Para você que está chegando agora, começando a ver esse vídeo, ainda não nos conhece, eu sou a irmã Lilian, aqui meu esposo, o irmão Jesus. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ele tem colocado na nossa vida, ele tem colocado na nossa mesa, amém? É ordenança de Deus para nós que nós partilhemos o pão que ele tem nos dado. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, meu querido, minha querida, meus irmãos. Vamos aí divulgar a palavra do Senhor através desses vídeos, para que o Senhor fique conhecido, para que o Senhor seja ouvido e para que vidas sejam ricamente abençoadas ali por Deus, amém? Eu vou estar lendo, se você que não se inscreveu nesse vídeo, se inscreva, eu esqueci, perdão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, né? Deixe seu joinha para nós, o seu gostei, compartilhe esse vídeo, né? Você que já é inscrito, meu querido, minha querida, não se esqueça de deixar o seu like, né? O seu joinha para nós, para que... né? A palavra de Deus, né? Não ignore a palavra de Deus, não deixe de fazer a obra de Deus a partir do quê? De compartilhar esses vídeos com alguém que você sabe, que você conhece, que Deus trouxe aí no seu coração, mande para essa pessoa, amém? Vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, para que a gente possa esmiuçar ela, meditar nela, para ver o que Deus ele fala para nós através dessa palavra. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo, eu vou ler do 5 ao 11 e depois alguns versículos assim, aleatórios, ok? Preste bem atenção, meu irmão. Aqui essa palavra é a respeito da história de José, né? Deus nos deu essa palavra hoje para que nós possamos entender algumas coisas que ele nos deixou dentro dessa palavra. Diz assim: certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. E de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do desejo que ele os contava, né? Perdão, desejo não, do jeito que ele contava o sonho para os irmãos. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Amém? Aí eu vou passar aqui para o versículo 18, meus queridos. Acompanha aí. Acompanha, meu irmão, sempre na sua Bíblia, né? Diz assim no versículo 18. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Aí eu vou lá no versículo 20. Peraí.
Não, perdão, irmãos. Eu li o 18 e li o 20. Agora eu vou no 28. Estou aqui. Aí, passou. Isso aqui. Diz assim no versículo 20. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Vou lá no 36 agora. Aqui. Achei. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Amém? Eu fiz assim porque o capítulo todo é muito longo. E aí não ia dar para a gente estar ali falando muito a respeito de tudo isso, né? Você quer falar, meu? Pode falar. Então, meus irmãos, o que Deus está falando dentro dessa palavra? E que a gente possa entender o que Deus quer na nossa vida. A pergunta é essa: o que Deus quer na nossa vida? Então nós precisamos estar o pé atento. José era um garoto, um jovem, de 17 anos. E ele realmente serviu a Deus, cresceu ao lado do pai, servindo a Deus, ouvindo Deus. E ele, com um dos irmãos, que teve o coração aberto para Deus. Essa é só a diferença. De todas as vezes, em pessoa por pessoa, tem alguma diferença. Quem acredita, quem crê em Deus. Ali os irmãos, eram os irmãos de José, eles iam ali pastorear as ovelhas ou as cabras do pai, ali em alguns lugares, mas muitas vezes eles não ficavam no local. Eles iam para outro lugar, largavam as cabras, pastando lá e saíam para outro lugar, para fazer outras coisas, atrás de mulher, atrás de bebê, coisa e tal, fazia coisa errada. E José via tudo isso, as coisas erradas que os irmãos faziam, e levava e contava para o pai o que os irmãos faziam. Então os irmãos era todo errado, não fazia as coisas certas, não escondia coisa do pai, fazia as coisas enganando o pai. Então isso, irmão, só uma diferença entre o irmão e o outro. E José era honesto, ele fazia as coisas certas, ele sempre queria fazer as coisas certas. E Deus deu um sonho para ele. Esse sonho é que os irmãos se curvavam diante dele. E os irmãos ficavam com mais raiva quando ele contava o sonho dele para os irmãos. E o segundo sonho, ele estava ali, e o feixe dele, né, se ficou de pé. Primeiro sonho. É o primeiro sonho. O feixe deles ficava de pé e os dedos dos irmãos se curvavam diante dele. Mas tudo isso, irmão, era um plano de Deus. Deus ali colocando no coração de José aquele sonho, aquilo que tinha que acontecer. Deus tinha um plano, tinha uma rotatória com José para que ele possa chegar aonde Deus queria que José chegasse. Mas ele precisava usar o quem? Os irmãos. Não é que os irmãos queriam fazer isso, fazer aquilo, né? Por causa que o pai amava mais o caçula ali, que era o irmão. E os irmãos tinham inveja, tinham ali. E quando aconteceu isso do sonho, isso aqui, eles ficaram com mais raiva ainda de José. E isso acontecia dia após dia. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Era propósito, né? Tinha um propósito na vida de José e na vida da família deles, né? E para acontecer isso, tinha que ali usar os irmãos. E usou os irmãos para que os irmãos pudessem ficar com raiva, muita raiva de José, e levasse ele e, né, jogasse naquele poço ou até matasse. Mas havia um irmão dele que não quis, Rubi. Ele não quis que fizesse isso. Não, nós vamos fazer isso, matar o nosso próprio irmão. Não, vamos, né, vender.
Aí os irmãos, Deus colocou no coração do outro irmão para que vendesse José a essa carruagem que vinha vindo, passando por ali naquele momento, que era mercador de escravo. E levou José para o Egito. Para o Egito. Onde era propósito de Deus. Onde era um propósito de Deus, irmão. Então, irmão, se nós prestar atenção o que Deus está preparando na nossa vida, nós vamos chegar em algum lugar. Nós vamos estar preparados. E o sonho de José, e José só foi entender quando ele estava lá no Egito. Antes disso, ele não entendeu. Porque Deus, às vezes, não conta o propósito dele à nossa vida. Ele não conta, porque ele não coloca aquele propósito para que nós possamos entender naquele momento. Porque o propósito de Deus tem que acontecer. Às vezes, sem ele falar o propósito que tem em nossa vida, às vezes nós não vamos sair da direção de Deus. Aquilo que Deus quer acaba nos tirando da direção de Deus, porque Deus não pode, como diz assim, as coisas que Deus tem na nossa vida vai acontecer, mas tudo da maneira que Deus quer, da maneira que Deus determina, né? Não da maneira que eu quero, da maneira que eu vou querer, né? Quando a gente olha para a palavra, né, meus irmãos, eu não sei, né, se todo mundo conhece a história de José do Egito, mas José do Egito foi um filho ali muito amado por Jacó, né, e ali cresceu sendo ali o filho mais cuidado, mas Jacó ensinou ele a ler, ensinou ele a fazer contas, Jacó dava mais amor para ele. Mas tudo isso tinha um propósito de acontecer, né, bem? Se você conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus fala assim, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e o temem. E José era temente a Deus. A gente conhece a história de José e sabe de todo o trajeto dele. Lê o livro de José, irmão, lê cada capítulo, né, que você que não sabe vai entender o que eu estou falando. Mesmo para você que sabe, meu querido, minha querida, leia de novo e ali você vai ver todo o trajeto, tudo tinha um propósito, tudo, até mesmo os ciúmes dos irmãos, né? Jacó tratar José daquela forma, com mais amor, com mais carinho, queria, né? Tudo era propósito de Deus para que os irmãos viessem sentir ciúmes, sentir raiva do irmão. Por quê? Porque Deus sabia, meus irmãos, que lá na frente, né, ia acontecer ali uma grande fome na terra, não só ali onde a família de José morava, mas em todos os lugares, até mesmo no Egito. E ali Deus ia usar o quê? Deus ia, através de Faraó, levantar José, governador do Egito, né, amor? Governador do Egito. Para quê? Para salvarmos, para salvar da fome. Naquela época ia ficar, era 7 anos, né, amor? 7 anos ia ter de fome naquele lugar. Sem chuva, sem sol, né? Sem chuva. Não, só sem comida, né, bem? E ali, Deus tinha um propósito para salvar o povo dele, ali o povo de Jacó. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Não pense que porque a sua vida está parecendo que está tudo destruído, que Deus não está cuidando. Não creia, Deus ele está fazendo o melhor para você. Aí você fala assim, irmã Lívia, que isso? Minha vida está uma derrota, minha vida está que é só fracasso. Não está não, meu querido, minha querida, não está. Tudo tem um propósito. Deus está na direção, você tem que crer nisso. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando para vocês assim, minha família, quanto nós já passamos, cada luta, cada coisa assim terrível. Aprendendo, né, mas Deus, irmão, sempre está na direção. Deus sempre tem um propósito de nós passarmos por aquilo. Eu tenho falado, eu tenho meditado na palavra do Senhor e Deus tem nos mostrado isso. Então, meu irmão, minha irmã, não pense, não olhe para a sua situação. Não pense no que está acontecendo, que você foi derrotado, que você não consegue nada, que você não alcança nada. Deus está no controle. Deus tem um propósito em tudo que está acontecendo na sua vida. Você fala, como assim? Você serve a Deus? Olha, José do Egito,
foi muito amado pelo pai. Até os 17 anos, ele foi um menino ali que o pai fazia de tudo por ele. Apesar dele ser xingado, dele ser maltratado pelos irmãos, ele tinha o amor do pai. Lá na frente, meus queridos, você lendo aí o capítulo todo, você vai ver que José ele foi jogado num poço vazio. Os irmãos iam deixar ele ali para ele morrer. Depois resolveram que iam matar ele. Mas Deus tinha um propósito, José não podia morrer. Então o que Deus fez? Deus tocou no coração do outro irmão para ver lá uma caravana que estava passando, dessas pessoas que compram escravo, que captura as pessoas, mercadores. E ali o irmão falou assim, o que nós vamos ganhar se nós matar José? Vamos vender ele. E aí a gente ganha um dinheirinho, né? E ali José foi vendido, e eles ganharam prata. Não sei quantas moedas. 20 moedas? 20 moedas de prata. Para quê? Para mandar José. Ele falou, aí ele vai lá para o Egito, lá ser escravo, ele vai morrer por lá e pronto. Irmãos, ai que maldade do irmão. Era propósito de Deus, a maldade no coração do irmão. Você vê? Tudo, irmãos, tudo é propósito de Deus. Propósito de Deus. Tudo. Quando você está ali, na presença de Deus, quando você está orando, quando você está buscando, não se preocupe. A situação é feia. A coisa parece que horrível. Não tem jeito, né? Não tem como sair, não tem saída. Mas na verdade, irmãos, continua firme e saiba que é propósito de Deus. Que Deus está cuidando de você. Seja em meio a uma enfermidade, seja ali, meu irmão, no meio de uma situação financeira difícil, não importa. Creia que Deus tem um propósito. E saiba, meu irmão, que Deus sempre tem o melhor para nós. E ali, irmãos, Deus tinha o melhor para José. Mas antes disso, José ia passar por um processo doloroso. Primeiro, ele foi afastado do pai querido, que amava ele, que mimava ele. E ali, José foi vendido como escravo. Ele apanhava. Ele foi amarrado, andando até o Egito. Chegou lá no Egito, irmãos, ali os mercadores venderam ele para Potifar, capitão da guarda de Faraó. E ali José, ele foi próspero como escravo. Deus prosperou ele ali na casa de Potifar. Ele começou a governar a casa de Potifar, a cuidar da casa de Potifar. José cresceu ali, né? Por quê, irmãos? Porque ele continuava firme a Deus, na presença do Senhor, né, amor? Nós temos que, independente da situação, mas ele virou um escravo. Pois é, mas ele virou um escravo firme no caminho do Senhor. E ali, o que aconteceu? Ele prosperou. E ali, mais uma vez, vamos falar assim, né, irmão? Na nossa língua, a desgraça veio de novo encontrar ele. Quando ele estava bem ali, era escravo? Era. Mas Potifar tratava ele bem. Ele era um escravo bem querido dentro da casa de Potifar. A mulher de Potifar foi usada pelo inimigo e foi ali querer seduzir ele. E ele, como servo de Deus, olha, irmãos, presta atenção. José era homem temente a Deus. E ele não tocou na esposa do dono dele, porque Potifar era dono dele. E ele não aceitou se deitar com a mulher. Olha, e por causa disso ela armou para ele e ele foi jogado na prisão. Aí você fala assim, puxa vida. A gente falando, irmão, não tem como saber o que José passou, o que ele sentiu, que dali de mordomo ali, de governante da casa de Potifar, ele foi jogado na prisão. Além de escravo, estava prisioneiro. Deus tinha um propósito, meu querido, minha querida. Deus sempre tem um propósito e algo de muito bom para fazer. Ali na prisão, José prosperou. Ele ajudava o carcereiro a cuidar dos presos. Ele mantinha a prisão em ordem, ele ajudava os prisioneiros, né? Até o dia que Deus quis, meus irmãos, com isso se passaram os anos. Quando José foi levado na presença de Faraó para revelar o sonho que Deus tinha dado para Faraó e ninguém conseguia revelar esse sonho, o copeiro de Faraó lembrou de José lá na prisão, que tinha revelado o sonho dele. No tempo certo,
o rapaz lembrou de José. Era aquele o dia de José ser levado, ser arrancado daquela prisão por Deus. E ali ele foi levado à presença de Faraó. Já trocaram as vestes dele, fizeram a barba dele, mandaram ele tomar banho. E ali anel de ouro. Ali ele pegou e se apresentou para Faraó. E ali Faraó falou para ele: me falaram que você revela sonhos. E ele falou para Faraó: olha, Senhor, não existe nada de mim nisso, mas o Deus a quem eu sirvo, ele vai te dar a revelação, ele vai te falar o que ele está falando dentro desse sonho. E ali José deu a revelação do sonho. 7 gordas e 7 magras, né? Ali ele deu a revelação do sonho e mostrou para Faraó tudo o que ia acontecer, que ia haver 7 anos de muita fartura no país todo, né? E depois ia haver 7 anos de fome, muita fome. Não ia ter comida, tudo que plantasse não ia nascer, não ia crescer. Então José, ali usado por Deus, Faraó falou para ele assim: o que eu faço? Ele falou: olha, pega pessoas, né, experientes, que possam governar, que sejam sábias, que façam isso. Explicou tudo ali, meus irmãos, para Faraó. Olha o entendimento. E Faraó olhou para ele e falou assim: aonde teria uma pessoa como essa aqui no meu reino, senão você vai ser o governador do Egito. Você vai governar abaixo de mim. Acima de você só eu vai poder. Só vai ter eu acima de você. Você vai governar sobre todo o Egito. E ali José viu os planos de Deus. E ali, meus irmãos, José viu os sonhos de Deus que ia se cumprir na vida dele. Porque ali no Egito os irmãos vieram e se curvaram perante ele. Nem sabiam que ele era José. Então ali Deus usou a vida de José, meus irmãos, porque havia 2 anos que estava já a fome e José estava prosperando o Egito. E através de José, todos que vinham ali no Egito compravam comida e conseguiam levar, porque José estocou tanto alimento, que tinha tanto para o Egito como para todos os povos que vinham ali para comprar alimento. E os irmãos dele chegaram lá. E ali ele falou para os irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam, né, para os ismaelitas. Eu vim aqui para o Egito e hoje eu governo sobre o Egito. Eu sou governador de tudo aqui. Vão lá, busquem meu pai, falem para ele que eu estou aqui, né? E eu vou cuidar de vocês. José falou para os irmãos assim: olha, não se preocupem, não tenham medo, porque os irmãos ficaram apavorados quando viram que era José. Ele falou: não tenham medo, tudo que vocês fizeram foi plano de Deus, porque eu precisava chegar aqui antes de vocês, porque eu precisava ser trazido para cá, então tudo foi um propósito. Irmãos, irmãs, prestem atenção, né? Eu vou logo encerrar esse vídeo, que já se faz longo, mas assim, escutem, né? Escutem o que Deus está falando. Tudo. Atenção, né? Aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus e se coloca na posição, meus irmãos, José se colocou na posição, né, meu marido? Você vê, não foi assim, não chegou lá e já foi governador, não. Não, passou. José passou por muita coisa ruim, muita luta, muita provação, mas tudo foi propósito de Deus, preparando José para aquele dia que ele ia usar a vida de Faraó para levantar José, para governar. Para quê, irmãos? Para salvar o povo dele. O povo dele, o pai, a melhor terra, os irmãos, as mães. E José mandou eles vir. Faraó falou: mande seu pai e toda a sua família vir, todo o povo dele. Eu vou dar a melhor terra aqui de Gozém, né? Eu vou dar a melhor terra aqui para eles. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, olha só, irmãos, você fala assim: olha, minhas irmãs, tá difícil,
Nossa, irmã Lília, tem dia que eu não tenho força para me levantar. Então olha para a história de José. Lembra de José ali, prisioneiro, por um crime que ele não cometeu, porque ele não tocou na mulher de Potifar. Ele não fez nada, mas ele foi, além de escravo, ele foi levado à prisão. Além de tudo, ele foi jogado dentro daquela prisão, ele foi esquecido praticamente dentro daquela prisão, irmãos, pelo homem. Porque Deus, ele não esquece. Lembra, né? Deus, ele não esquece dos planos, dos propósitos que ele tem para nós nessa terra aqui ainda, nessa vida. Então, minha irmã, eu não sei da sua vida, meu irmão, eu não conheço seus problemas, mas eu falo para vocês, Deus tem um propósito. Então, olhe, leia a história de José, meditem nessa história, pensem ali de tudo que Deus fez. Você fala, nossa, foi tudo ruim. Aí eu falo para vocês o que eu falo para o meu esposo e para o meu filho. Tudo que Deus faz é bom. Lembrem dessa palavra. Nossa, que coisa ruim, mas tudo que Deus faz é bom. E, meus irmãos, lembrem disso, meditem nessa palavra, que Deus é na vida de vocês e tudo tem um propósito. Amém? Meus queridos, nós vamos encerrar esse vídeo que já faz longuíssimo, para que vocês também não se enfadem de ouvir. Mas prestem atenção, fiquem na presença de Deus, escutem e prestem atenção no que Deus está fazendo. Amém? Através desse vídeo, Ele está mostrando para vocês, olhem, abram os olhos para o que eu vou fazer lá na frente. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez eu peço, se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo e deixem o seu joinha para nós. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.